Fala pessoal, tranquilo? Estamos aqui hoje para bater um papo, dessa vez sobre um dos maiores clássicos da teoria do direito constitucional contemporâneos, que é A Força Normativa da Constituição, do Conrad Hesse. Esse livro aqui foi escrito em 1959 e até hoje ele é ainda uma das maiores referências na hora de tratarmos de direito constitucional nos cursos de direito. A grande questão, antes de a gente entrar propriamente no conteúdo dessa obra, é: por que é que um livro que trabalha com uma ideia que hoje em dia é até mesmo intuitiva, né, para profissionais ou mesmo estudantes de direito, de que a Constituição possui uma força normativa própria, possui uma força vinculante própria, e, portanto, a partir dos instrumentos que o Estado possui para fazer isso, ela é capaz de se fazer valer na realidade, de se realizar, de realizar o seu conteúdo, mesmo em face de circunstâncias concretas que resistam a isso? Por que é que uma obra que trata de uma ideia hoje tão naturalizada, por assim dizer, é tão importante ainda hoje, e por que é que ela veio a se consolidar de maneira tão tardia na doutrina constitucional? Não foi sempre assim? A ideia de Constituição não veio sempre acompanhada de uma noção de força vinculante, de força normativa, de capacidade de se impor na realidade em face de normas de hierarquia inferior? Não é bem isso que a história conta. Se a gente der uns passinhos para trás, né, se a gente for para 1803, a gente vai ter o primeiro exemplo de controle de constitucionalidade no Ocidente que a doutrina costuma registrar. É o caso Marbury versus Madison, nos Estados Unidos. E sem entrar em maiores detalhes do caso concreto, específico, né, ele costuma ser apresentado como o julgamento que afirmou a ideia da Constituição como uma lei, afirmou que a essência da Constituição é ser um documento fundamental e vinculante e que o judiciário, como o poder responsável por interpretá-la e aplicá-la, deve fazer isso quando verificar que o ato praticado por outros poderes, como o executivo e o legislativo, contraria o conteúdo da Constituição. E dessa forma ele deve anular esses atos inconstitucionais. Então, num conflito entre lei e Constituição, prevalece a Constituição, né? A ideia de uma soberania do parlamento, do poder legislativo, acaba sendo enfraquecida. 1803 nós falamos. Nessa época, início do século XIX, já era assim que funcionavam as coisas na Europa? Já era assim que funcionavam as coisas na Inglaterra? Em que a força do parlamento é notória, né, ao longo da história? Bom, na verdade, o que acontece é que na Europa a ideia de uma Constituição sem proteção prevaleceu durante décadas, mesmo após a Revolução Francesa. Nós temos uma experiência revolucionária, né, que acaba liquidando com o antigo regime, com o ancien regime na Europa, dos estados absolutistas monárquicos, e em virtude da desconfiança dos abusos que eram praticados pelo executivo e pelo judiciário, normalmente apadrinhado ali do rei absolutista, cria-se uma ideia, uma crença de que o legislativo é o poder por excelência encarregado de garantir que o Estado não vai abusar das suas prerrogativas diante dos cidadãos. Então, o legislativo, como representante do povo, como a encarnação da soberania popular, capaz de criar leis, né, uma ideia de autonomia coletiva russoniana, vamos colocar assim, entende que é suficiente a lei para garantir os direitos e as prerrogativas mínimas ali dos cidadãos em face do Estado, né? Com o passar do tempo, no final do século XIX, início do século XX, isso começa a ser questionado. Alguns regimes monárquicos começam a ser desfeitos e alguns países europeus começam a partir para um modelo parlamentarista, de aproximação entre executivo e legislativo. Isso acende um alerta para a doutrina jurídica que começa a discutir nos primeiros anos do século XX ali acerca da necessidade de um controle um pouco maior da atuação estatal. Talvez a lei não seja suficiente para conter os limites do poder do Estado diante dos indivíduos, né? E a partir disso inicia-se um debate doutrinário marcado pela presença de dois autores-chave na doutrina do direito do século XX. O Hans Kelsen, autor austríaco, e por conta do qual
o modelo de controle de constitucionalidade concentrado também é chamado de controle de constitucionalidade austríaco, né, um modelo austríaco, e o Carl Schmitt, um autor alemão, que é muito mal visto pelas suas relações com o nazismo. E o debate entre esses dois autores justamente é interrompido por conta da Segunda Guerra Mundial. Né? Depois da Segunda Guerra, com os abusos cometidos pelos governos totalitários, pelos estados totalitários, nós temos mais um argumento, o argumento fundamental, né, definitivo, para que seja criado um novo instrumento de controle do exercício do poder do Estado, seja ele executivo, seja ele legislativo. E esse instrumento vai ser buscado na Constituição e na força normativa da Constituição. Por isso a importância desse texto do pós-Segunda Guerra, escrito pelo Konrad Hesse. O autor inicia a obra discutindo uma ideia que havia sido difundida pelo Ferdinand Lassalle, outro autor alemão, apesar do nome com uma pronúncia possivelmente afrancesada, né? Que em 1862 afirmou que a Constituição jurídica não passava de um pedaço de papel. Isso é um slogan, né, que costumam utilizar para definir o pensamento desse autor, mas o que ele realmente queria dizer era o seguinte: nós temos duas constituições, uma Constituição real, constituída, né, formada por relações de poder, por relações políticas concretas que se desenvolvem na realidade social de um determinado país, em um determinado tempo e local, né? E são essas relações de poder, são esses interesses dominantes que vão determinar, que vão condicionar plenamente o conteúdo do texto constitucional de um determinado país, de um determinado ordenamento jurídico. Aquilo que o texto tiver em desacordo com esses interesses predominantes não vai valer de nada. Não vai ter força nenhuma. Não vai passar de um pedaço de papel, de palavras jogadas ao vento. Existe uma relação de condicionamento unilateral do ser para com o dever ser, ou seja, das relações políticas de poder concretas para com o conteúdo da norma e aquilo que a norma faz valer na realidade concreta quando ela é aplicada de maneira definitiva. Ou seja, sempre vem de baixo para cima, sempre vem da realidade concreta material para o âmbito jurídico normativo abstrato, né? O Konrad Hesse vai dizer, se esse sujeito estiver certo, se a ideia do Lassalle estiver correta, o direito constitucional e a teoria do direito constitucional pode se resumir a uma ciência política ou uma sociologia, porque afinal de contas o que a Constituição faz nada mais nada menos é descrever quais são as relações políticas de poder presentes em um determinado contexto histórico, social. Mas eu não acredito que seja assim, diz o Konrad Hesse. Eu acredito que a Constituição possua uma força normativa própria. Ainda que existam pré-requisitos presentes na realidade concreta para fazer com que essa força normativa possa efetivamente se realizar, possa efetivamente atuar, esses pré-requisitos não se confundem com a própria Constituição. Você não pode confundir o pressuposto com o objeto que tem esse pressuposto, né? Ao qual esse pressuposto se refere. Então, nós temos três elementos-chave para compreender como é que essa força normativa, essa força vinculante se desenvolve na teoria do Konrad Hesse e, de acordo com ele, na própria realidade jurídica de um determinado país. O primeiro deles é o condicionamento recíproco entre norma e realidade. Ou seja, não é mais um condicionamento, uma relação de determinismo unilateral como havia previsto o Lassalle. A norma, ela é sim condicionada pela realidade concreta, mas a realidade concreta também sofre influências da norma, também é alterada pela norma, também é condicionada pelo poder, pela força da norma. Então, não vem só do ser para o dever ser, vem do dever ser, da norma abstrata jurídica, para o ser, a realidade concreta e as relações que nela se desenvolvem. Tá? Isso se dá a partir de uma pretensão de eficácia que a Constituição possui, ou seja, se ela é um conjunto de normas e regras fundamentais, princípios, por que não dizer, né, fundamentais,
de um ordenamento jurídico, ela tem a pretensão de eficácia, a pretensão de se realizar, de ser efetiva na realidade concreta. E essa pretensão de eficácia vai depender e, lógico, vai se realizar apenas dentro de alguns limites. Para isso, o autor bebe da fonte do Wilhelm von Humboldt, um autor de filosofia e ciência política do século XIX, também alemão, que afirma que a Constituição depende de limites temporais e circunstanciais para se fazer valer. Ele chama isso de germe material da Constituição, né? Somente partindo de circunstâncias e considerações concretas é que a Constituição vai conseguir traçar um plano futuro plausível e realizável. Se ela prevê, a partir das suas normas, um estado futuro de plena paz e harmonia, talvez isso não seja possível de ser realizado porque as circunstâncias concretas não permitem. Se ela levar, entretanto, o que é possível de se fazer valer, ela vai conseguir traçar um plano realizável. O Conrad Hess, entretanto, vai dizer que, além de extrair a sua força dos elementos concretos, a Constituição pode ter uma força autônoma, ela pode ter a própria força dela, enquanto conjunto de normas fundamentais. E, para que ela possua essa força, ela vai depender da vontade de fazer valer as suas determinações, especialmente presente naqueles indivíduos e naquelas instituições encarregadas de garantir a sua força. Portanto, de tribunais constitucionais, de juízes de direito que podem realizar controle difuso de constitucionalidade nos casos concretos, de governantes, de legisladores, por que não dizer, né? Todos esses indivíduos e instituições estarão encarregados, a partir da sua vontade constitucional, de dar ao texto constitucional uma força que independe das circunstâncias concretas materiais, que independe de condicionamentos provenientes do ser, e que depende pura e simplesmente de uma ordem emanada de cima para baixo. Tá? Por fim, o último e terceiro ponto diz respeito propriamente à eficácia em si, né? Concreta, propriamente dita. Essa eficácia vai ter relação com dois elementos: o conteúdo, de um lado, e a praxis constitucional, do outro. O conteúdo, ele tem que ser adaptado ao espírito do tempo em que ele se realiza, para que ele recolha um apoio popular relevante, significante, da maioria das pessoas, da população daquele território. Ele deve ser adaptável. Então, ainda que nós temos, por exemplo, cláusulas pétreas que não se alterem, o conteúdo geral da Constituição deve ser adaptável às circunstâncias concretas, porque a sociedade evolui num ritmo mais rápido do que o direito consegue ser alterado e se desenvolver. Portanto, a partir de técnicas hermenêuticas, né, interpretativas, que já constituem um elemento da praxis, a gente já vai falar um pouco mais dele, nós temos que o conteúdo deve ser algo permeável a mudanças. Tá? E, por fim, ele deve prever institutos não unilaterais. Ou seja, se de um lado nós temos direitos, do outro lado nós temos que ter deveres. Se de um lado nós temos um princípio federativo de capilaridade e desconcentração do poder, nós temos que ter, de outro lado, alguns institutos que se baseiem num princípio de centralização do poder. E assim por diante, tá? Uma Constituição, portanto, com institutos equilibrados. A praxis, por sua vez, se desenvolve em duas linhas, em dois cernes que vão, né, condicionar essa eficácia concreta da Constituição. A primeira delas é a ideia de que a Constituição não pode passar por reformas constantes, muito frequentes, para que o seu conteúdo e a sua força não se enfraqueça e para que ela não se renda o tempo todo às alterações que ocorrem na realidade concreta. E, em segundo lugar, a interpretação, que também, apesar de permitir, por um lado, uma certa adaptação, deve manter, por outro, o sentido da norma dentro de parâmetros semânticos e interpretativos possíveis para que, novamente, a Constituição não se renda pura e simplesmente e plenamente às determinações provenientes do ser, das relações políticas, dos interesses predominantes. Né?
Nós temos aqui, portanto, a ideia de que a força normativa da Constituição existe e ela vai ser visível, ela vai se mostrar sempre que nós tivermos uma situação de crise. O momento em que nós testamos se um texto constitucional realmente é forte o suficiente, tem força vinculante, força normativa, é quando nós temos uma crise, uma situação de crise. E aí o autor vai dizer exatamente o seguinte: não se deve esperar que as tensões entre ordenação constitucional e realidade política e social venham a deflagrar sério conflito. Não se poderia, todavia, prever o desfecho de tal embate, uma vez que os pressupostos asseguradores da força normativa da Constituição não foram plenamente satisfeitos. Isso ele está falando na Alemanha de 1959, pós-Segunda Guerra. Né? Uma situação que, de acordo com ele, ainda é de uma Constituição cuja força normativa é incerta. A resposta depende da preservação e do fortalecimento da força normativa da Constituição, bem como de seu pressuposto fundamental, a vontade de Constituição, presente nos indivíduos, presente nas instituições, especialmente aquelas encarregadas de fazer com que o texto constitucional valha e de garantir o seu conteúdo e o seu respeito e a sua obediência. Beleza? Se vocês curtiram o vídeo, dá um like, faz um comentário aí. Não se esqueça de se inscrever no canal e até a próxima. Um abraço.